Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja conosco agora. Que Deus nos revele na sua palavra o que nós devemos fazer, como nós devemos agir para sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 4, no versículo 20, a mulher samaritana pergunta a Jesus, faz uma pergunta a Jesus. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, porque ela quis saber, quando ela viu, primeiro que ela percebeu, a mulher samaritana percebeu que realmente Jesus, interessante que ela considera Jesus um profeta, porque Jesus chega diante dela e pede água. E aí, quando ela diz, ela ali, como é que o Senhor, um judeu, fala com a samaritana? Porque ela não estava querendo conversa. Naquela hora que ela foi pegar a água, ela foi num horário que não tinha ninguém. Porque ela se sentia menor do que as pessoas. Ela se sentia menor do que as outras mulheres e ela se sentia menor do que os judeus, porque era uma samaritana. E aí Jesus vem quebrando todos os paradigmas. Jesus senta e pede a água a uma mulher samaritana. E aí aquela história que vocês conhecem, que o Senhor Jesus revela coisas dela, daquela mulher. E aí ela percebe que quem está diante dela não é um judeu simplesmente. Não é alguém mais um que venha apontar que ela é uma mulher que já teve 5 maridos e com quem ela estava não era o marido dela. Não. Ela percebeu que mesmo Jesus, sabendo desta verdade, através do poder de Deus, não desconsiderou ela, pediu água a ela. E aquela mulher foi salva. E aquela mulher chamou outras pessoas, se tornou uma missionária naquele momento. A mulher tímida se transformou numa mulher que saiu chamando a atenção das pessoas para que elas viessem até Jesus. Mas hoje eu não quero falar sobre a samaritana. Eu quero falar sobre a mensagem que Jesus entregou àquela samaritana naquela ocasião, daquele diálogo deles. E ela perguntou isso a Jesus: em que lugar devemos adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui no monte. Ela disse, os pais dela, que eram samaritanos, disseram que era ali no monte que deveriam adorar a Deus. E os judeus diziam que era em Jerusalém. Aí olha a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. O que ele quis dizer era que a tradição dos judeus era a tradição correta de adorar a Deus. E não da forma que eles, samaritanos, adoravam a Deus. Porque eles adoravam a Deus e juntamente adoravam outros deuses. Eles se misturaram. Por quê? Porque no século 8 a.C., os assírios, eles levaram cativos o reino do norte.
Então eles levaram os israelitas, o reino do norte de Israel foi levado cativo pelos assírios. E os assírios, quando conquistaram esse povo, eles também pegaram outros povos que eles conquistaram, com outras culturas, e trouxeram para a Samaria. E ficaram ali. E ali os assírios misturaram os judeus com outros povos que traziam costumes deles, que adoravam a deuses pagãos, que deuses não eram. Aquelas imagenzinhas pequenininhas que eles traziam, e imagens grandes também. E o povo de Deus ali que estava em Samaria, os judeus, eles começaram a misturar. No lugar deles darem a influência da verdade, eles apenas colocavam também Deus para ser adorado. Mas também, isso não existe para Deus. Quando Deus nos fez existir, só quem estava ao lado dele era Jesus e o próprio Espírito Santo de Deus. E não essas imagens que depois os homens passaram a adorar, feitas por mãos de homens. Mas, infelizmente, aqui em 2 Reis 17, no versículo 29, fala do culto misto dos samaritanos. Então, por isso que Jesus reprovou a forma como os samaritanos adoravam a Deus e a outros deuses. Então foi aí onde Jesus explica para a mulher que a salvação, ela foi revelada aos judeus. Adorar a ao único, só a um Deus, o único, o Criador dos céus e da terra. Então Jesus explica para ela. Porque a salvação vem dos judeus, porque os judeus, era que a eles foi revelado o verdadeiro Criador. Mas vem a hora, Jesus continua, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que adoram em espírito e em verdade, que o Pai procura para seus adoradores, para viverem eternamente com Ele na glória, para terem a plenitude da vida, tanto aqui na terra como lá nos céus. Na morada que o Senhor preparou para nós. Existe uma morada para os seus, para todo aquele que persistir na fé, que ignorar as distrações do mundo, as atrações, os pecados que o mundo oferece. Então ele diz aqui, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus Cristo explicou aqui foi bem claro. O que é adorar em espírito? É adorar independente do lugar. Ele disse que ia acontecer que nem no monte nem em Jerusalém ali. Porque as pessoas não sabiam nem o que estavam adorando. Eles se voltaram tanto para a religiosidade que esqueceram do Pai. Que esqueceram da essência da vida. E começaram a fazer aqueles rituais. E o pior, os samaritanos misturavam com outras coisas. Levantaram postes da deusa Será. Adoraram até Baal naquele tempo. Os samaritanos. Então, isso é o que Jesus deixa bem claro. É porque vocês não sabem nem o que vocês estão adorando, vocês não conhecem.
Porque se vocês conhecessem o verdadeiro Deus, o Pai, vocês não adorariam qualquer outra coisa. Não haveria idolatria. Não haveria. Porque vocês não sabem o que estão adorando. Por isso que vocês estão adorando a um monte de coisa, menos a Deus. Era isso que ele estava dizendo. E que adorar a Deus é adorar em espírito, independente do lugar que você esteja. Não importa se você está agora numa prisão, você pode adorá-lo. Se você estiver num prostíbulo e você despertou, você entendeu que você está no pecado, você se cobre, você honra o templo do Espírito que vai habitar em você. Você fecha os seus olhos. Se você não puder sair naquele segundo daquele lugar, já comece a adorá-lo, porque ele te libertou lá na casa de prostituição. Você pode ser alcançada, basta você ouvir o que vem do Senhor, a voz que te chama para a vida. Então não é um lugar determinado que você vai adorar a Deus. Claro que você deve sair da casa de prostituição o mais urgente possível. Que você deve buscar andar em santidade, agradando ao Criador, ao Senhor que te salvou. É claro que se você está numa casa de drogas, que vende drogas, de que você está num lugar de tráfico de drogas, é claro que é para você sair daí correndo. Mas já sai adorando aquele que te libertou desse lugar. Joga fora a droga e corre para a vida. Joga fora a morte, as trevas, e vai para um lugar de honra que Deus preparou para você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Adorar em espírito. Não precisa você chegar em determinado lugar para começar a adorá-lo. Você pode entrar na presença do Senhor em qualquer lugar. Você pode viver em espírito, em adoração a Deus, em oração, em consagração, em entrega. Consagrar é entregar. Você pode viver assim. E em qualquer lugar que você esteja, você será luz. E você terá o sabor da vida. Quando você falar, outras pessoas vão receber o sal que dá o sabor. A palavra de Deus, viva e eficaz, vai estar em você, se você estiver o tempo inteiro em comunhão com Ele. Aquilo que para as pessoas é tão atraente, para você que anda em espírito, dá até náusea. Porque a verdade estando em você, a mentira não tem nenhum poder sobre você. Não vai enganar você. Pode parecer a coisa mais bonita e mais cheirosa do mundo, mas não vai te enganar. Não vai te atrair se você andar em espírito. E o Senhor está buscando aquele que o adora em espírito e em verdade. E eu escrevi isso. Deus, o Pai Celestial, o Pai Nosso, que está nos céus, deve ser adorado em todos os lugares. E como é que você adora a Deus? O buscando. E ao buscá-lo, você vai entender qual é a vontade dele em sua vida. Aí como é que você adora? Obedecendo à vontade do Pai. Renunciando à vontade da carne. Que ela tem uma tendência de te levar para a morte. A carne. Mas quando você está adorando ao Senhor,
em espírito e em verdade. E o que é em verdade? Adorar em verdade é adorar em conformidade com a revelação de Deus, conforme o que a palavra de Deus revela, sem misticismo e sem mentiras. Eu achei interessante o que um pastor falou. Adorar em verdade é quando você adora sem reserva de alguma mentira, bem escondidinha. É você ser inteiro, inteira diante do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que, aquela mentirinha que está bem escondidinha, que ninguém conhece aquela mentirinha, aquela fraqueza, aquele negócio. Você chega e pega ela e diz: olha, Senhor, faltava isso, para que fosse em verdade mesmo. E interessante que quando você adora ao Senhor em verdade, você vê a cruz. Você vê Jesus, o Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim não morrerá. Ele também disse: eu sou o caminho, ele é o caminho que leva ao Pai, que leva às moradas do Altíssimo. Eu sou o caminho, Jesus Cristo disse. A verdade, olha a verdade. Misticismo é a maior mentira. Você vai ver a mentira que é o misticismo. É só engodo de Satanás. Mas Jesus, ele é a verdade. E o pai da mentira não tem nenhum poder sobre ele, nem sobre nós que o buscamos. Que buscamos a verdade. Quando você busca a verdade, o pai da mentira sai. É desse jeito. Deixa de existir o poder da mentira. Quando você olha para a verdade. E ele é a vida. A vida. Você só chega na vida através da cruz. Através da cruz, você entende como adorar ao Pai, mas verdadeiramente. Como adorar verdadeiramente ao Pai. Vendo que uma das gotas que foi derramada lá na cruz do Calvário, lugar de humilhação, que uma daquelas gotas foi para que você tivesse a vida eterna. Esta é a verdade. E você, tomando posse desta verdade, desta herança, você adorará ao Pai em verdade, em espírito e em verdade. Em espírito, porque é uma entrega total, de espírito para espírito. E Deus está nos buscando para isso. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como que eu posso adorar em espírito e em verdade se eu não buscá-lo? O povo de Deus, no tempo do profeta Jeremias, se apartou de Deus, deixou de buscá-lo. Simplesmente deixou de buscar a vida. Deixou de buscar a essência, o autor da vida deles, e se entregaram ao pecado, se afastaram de Deus. E quando Jeremias falava, era preso, era lançado numa cisterna para ficar de molho, literalmente. Ele ficava ali de molho. E quando saía, que chegava diante do rei, dizia: arrependa-se.
Porque os caldeus estão vindo aí. A Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai levar você. O rei dizia, ele ficou pouco tempo preso. Volta para a prisão. E Jeremias vivia preso. Mas quando se cumpriu aquilo que Deus revelou a Jeremias, e o povo estava cativo na Babilônia, Jeremias mandou uma carta aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Aí ele fala, o Espírito me comove, porque infelizmente o homem deixou de buscar a Deus. E por causa disso, eles foram sentenciados. Eles se afastaram tanto de Deus que Satanás os alcançou. E eles ficaram sofrendo na Babilônia, né? Essa carta Jeremias enviou aos cativos. No capítulo 29 do livro de Jeremias. Eu vou ler só do 11 ao 14. Jeremias disse que o Senhor disse, o Senhor disse, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. O Senhor hoje está falando para nós que estamos cativos de tantas coisas. Pela nossa omissão, por não termos buscado o Senhor em espírito e em verdade, porque estávamos dormentes espiritualmente, nós estamos hoje, eu acredito, irmãos, que num cativeiro pior do que o da Babilônia. São tantas notícias ruins. São tantas tragédias que nós temos que ouvir diariamente, porque o homem deixou de buscar o Senhor. São tantas tragédias, tem tanta gente sofrendo. Se você assistir uma mensagem que tem dos Médicos Sem Fronteiras, tem umas imagens, irmãos, que eu posso assistir 1000 vezes que eu não me acostumo. Tem um homem que ele está sendo resgatado. O homem, ele não tem carne no corpo, só pele e osso. E tem outros lá dentro, ali naquele, eu acho que como uma balsa, uma lancha, não sei o que é, que os Médicos Sem Fronteiras pegaram esse povo para socorrer. E essa cena é um homem, um ser humano como eu, como você, ele tremendo, o corpo dele todo tremendo, de frio. Imagine o que esse homem estava passando. Fome, frio, medo da morte. Muitos sofrimentos, refugiados, muito sofrimento por causa da impiedade do homem. Então os líderes, ditadores, estão destruindo a humanidade. E nós estamos orando pouco por isso. Nós estamos orando pouco. Estamos buscando pouco, Senhor. Estamos nos distraindo ainda. Mas tem gente agora
sendo executado pelo simples fato de crer em Deus. Então, minha irmã Saulzinha, ela pediu hoje oração por toda a terra. Ela estava falando porque é tanta agonia, as pessoas passando aperreio, ninguém sabe qual é a vacina certa, se tem alguma vacina certa. O que é melhor? É tomar ivermectina e tomar o remédio de profilaxia? E quando está doente, tomar os medicamentos que já existem? Será que isso é mais seguro do que uma vacina que pode dar certo, mas tem um pode antes? Porque ainda não passou o tempo que tem que passar da experiência, tem que respeitar todo o tempo, tudo que precisa, a gente tem que respeitar. E eu fico, só porque nós não buscamos o Senhor. Precisamos buscar mais o Senhor. E olha o que Jeremias disse na carta. O que Deus falou. E Jeremias escreveu e mandou a carta. E essa carta é para nós. O Senhor disse: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, um amanhã e uma esperança. O alívio que eu tenho, a esperança que eu tenho, é que aquele homem que tremia todo o corpo de frio, que não tinha carne no seu corpo, só pele e osso, ele agora deve estar fortinho. Porque ele não foi resgatado. Quando filmaram, resgataram ele. Então todo aquele sofrimento foi aliviado pelos Médicos Sem Fronteira, através do povo que manda doação para Médicos Sem Fronteiras. Eu não estou fazendo propaganda deles, mas eu estou dizendo que eles fazem mesmo, porque nós vemos o resultado. É uma instituição séria. Aqueles médicos poderiam estar no ar-condicionado do seu consultório e eles preferiram estar ali, resgatando o povo, em meio a tiroteios, balas perdidas. E eu não soube de um caso de um médico que tenha sido baleado. Mas tem as marcas, tem ossos do ofício. Então, de repente, pode ser que alguém tenha levado bala. Mas como não houve nenhuma morte, não houve notícia de morte. Então, o que eu quero dizer é que tem esperança. Como eu tenho esperança que aquele homem, agora ele tem carne no corpo dele também. Ele não está mais com frio. Isso me alegra, porque um servo do Senhor, alguém, chegou ali e tirou ele daquela situação terrível. Então, o Senhor, os planos do Senhor é de nos dar um futuro e uma esperança. É de paz e não de mal. Então vocês, o Senhor disse, vocês me invocarão. Vamos chamá-lo. Se aproximarão de mim em oração. E eu, o Senhor disse, eu os ouvirei. Ele vai nos ouvir. Então vocês me invocarão. Sim, Senhor, nós vamos invocá-lo. Se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Assim diz o Senhor. E ele disse no versículo 13: vocês me buscarão. Oh, aleluia! E me acharão, oh Deus grande, quando me buscarem de todo o coração. De todo o vosso coração. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, agora, a partir de hoje,
você abandonar o pecado e buscar o Senhor de todo o seu coração. Quando todo o seu coração busca o Senhor, sua carne não vai mais ter vontade de pecar. Sabia? Quando o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, deixa de ser uma simples carne e passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! E aí, a carne, ela simplesmente deixa de ter vontades. Acredita? É assim. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês. Assim diz o Senhor, você vai encontrá-lo. Porque ele nunca saiu do lugar. Nós que nos afastamos dele. E quando nós procurarmos por ele, formos buscá-lo, nós o acharemos, porque ele continua, ele é permanente, ele não saiu do lugar. Fomos nós que saímos, que nos distraímos. Fomos nas distrações do mundo, esquecemos do Senhor, deixamos de buscá-lo e simplesmente nos apartamos dele e caímos. Mas quando vocês o buscarem, vocês o acharão. Se o buscarem de todo o vosso coração, sereis achado. Serei, o Senhor Deus diz, serei achado por vocês. Vocês me encontrarão. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. O Senhor mudará a nossa sorte, se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E quando buscardes o Senhor de todo o vosso coração, achareis. E quando achardes o Senhor, adorareis o Senhor. Passarás a adorá-lo. Adorareis o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por você ou por mim, mas simplesmente adorarão pelo que Ele é. Oh, aleluia! Ele é o suficiente. Nele, você encontrará a plenitude da sua vida. Buscai o Senhor enquanto podes achá-lo, enquanto você está nesta veste. Busque o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu ser, para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu espírito. E que aí já não seja mais você quem viva, mas que Ele viva em você. Buscai. Por isso que Jesus explicou a samaritana, porque eles não estavam sabendo adorar a Deus. Ficava procurando saber, eu vou lá no monte, viu? Eu vou lá no monte, não precisa agora eu pensar em Deus, não. Eu estou aqui, mas eu vou lá no monte para adorar o Senhor. E ele explicou que você não precisa. Agora, isso não quer dizer que você não precise ir à igreja. O que é a igreja do Senhor? É a congregação. É quando todos, na mesma comunhão, se reúnem para o mesmo Senhor. A igreja, ela nos alimenta sim. E é lá o pronto-socorro espiritual. Não podemos nos afastar do pronto-socorro, da emergência espiritual. Lá
você vai encontrar outras pessoas enfermadas como você e eu, cheias de falhas, mas que não querem ter o rótulo de pecador, mas quer ter o rótulo de filho do Deus Altíssimo, que quer ter a vida eterna, quer a herança. Então o Senhor Jesus foi bem claro quando ele disse: eu não vim buscar os que estão com saúde, não. Os que estão com saúde já estão com saúde, já estão no lugar certo. Eu vim buscar os que estavam perdidos. Eu vim alcançá-los. Então, a igreja do Senhor é a rede do pescador, do grande eu sou, que nos pesca. E nós, como igreja, quando chegamos na igreja, vamos pescar homens para a vida, que estavam caminhando para a morte. E aí, nessa pescaria, você traga aquele homem que cometia aquele erro, que entrou na igreja com cheiro da droga. Das drogas lícitas e ilícitas, todas elas têm mau cheiro. E eles chegam mal cheirosos. E a prostituta, ela chega, aquela mulher que se prostituía, que vocês chamam de prostituta, que agora eu erradamente chamei de prostituta, mas aquela mulher, aquela criatura, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que tem o DNA dele, a filha do Deus Altíssimo, que veio dele, que tem uma identidade, filha do Deus Altíssimo, que estava na prostituição, quando ela chega no pronto-socorro, que é a igreja, ela precisa do nosso amor. Ela precisa ser acolhida pelas mulheres de oração, que vão orar e cuidar dela. Cuidar desta mulher tão valiosa para Deus, que estava na prostituição. Aí vamos abençoá-la, para que o templo do Espírito Santo de Deus seja honrado. Vamos honrá-la. Vamos presenteá-la com a palavra de Deus, com roupas que cobrem a sua nudez, com amor, com o perfume de Cristo. Vamos perfumá-la. Aí na hora que você estiver cuidando dela, cuidado para não querer usar aquilo que ela estava usando. E dizer que, como o mundo todo está usando, vamos usar também. Não! Se não, enfermeira de Cristo, essa enfermeira de Cristo, se fizer isso, essa enfermeira de Cristo está precisando do socorro, de remédio. Chega, também está precisando. Que eu tô doida para usar a roupa que ela estava usando lá no mundo de prostituição. E agora? Eu tô querendo ser igual a ela. Tô querendo fazer tudo que ela fazia. E agora? Tem que pedir socorro. No pronto-socorro. Por isso que tem que existir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é o templo em si, mas nós precisamos nos reunir em algum lugar que tem lá a estrutura lá, os tijolos. Ou se for como os Médicos Sem Fronteira, deve ter uma cabana bem grande que eles montam e ali eles falam a verdade para aquelas pessoas. Às vezes é a primeira vez que a pessoa ouviu falar do Cristo que morreu por nós. Então eu estou dizendo, precisamos sim fortalecer a igreja do Senhor. Eu não estou falando daquelas coisas que fazem grandes templos para poder dizer que você venha, traga sua aliança, jogue aqui dentro, que quando você jogar sua aliança aqui, seu casamento vai dar certo. Jogue aqui que eu jogo água benta em você e aí não sei o que mais lá. Cuidado. Eu estou falando em igreja do Senhor. A que prega o evangelho genuíno. A palavra de Deus sem querer alterá-la. Eu estou falando nessa igreja. Essa igreja, ela precisa existir. E nós devemos
ser membros desta igreja, a igreja do Senhor, que prega a palavra de Deus. Nós precisamos do pronto-socorro, todos nós, até quando estamos como enfermeira, tratando ali daquelas pessoas, precisamos, vez por outra, de remédio. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Entendeu? Então vamos acolher a pessoa que chega totalmente cheia de carrapicho do mundo, cheia do lixo do mundo. E a gente acolhe com todo amor. Eu acho que toda a igreja do Senhor deve ter o ministério de acolhimento para pessoas que têm problemas com drogas, para pessoas que têm um enfrentamento de relacionamento homossexual, para pessoas que têm muita tendência ao adultério. Tem que haver ministérios, casais tratando de vidas, tratando de jovens, tratando das crianças. Não é para colocar numa igreja do Senhor um alcoólatra, uma pessoa que já teve problemas seríssimos com o alcoolismo, que se dizia, que se rotulava, porque eu já trabalhei no Conselho Estadual de Entorpecentes aqui do Rio Grande do Norte. E no tempo que eu trabalhei no Conselho Estadual de Entorpecentes, eu enfrentei isso. Que eles falam que uma vez alcoólatra, sempre, que agora já não é mais alcoólatra, tem outro nome. Mas no meu tempo ainda chamava de alcoólatra. Uma vez alcoólatra, para sempre alcoólatra. A pessoa que passa 20, 30 anos sem beber, mas diz, eu sou alcoólatra. Que tem 30 anos que não bebo mais uma gota de bebida alcoólica. Não. Esse rótulo não aceite, não. Então, uma pessoa que já teve problema com o alcoolismo, ele precisa de fazer parte do ministério não como líder, mas ele precisa todos os dias de ouvir aquela palavra que fortalece ele. Mas o líder daquele ministério tem que ser alguém que nunca teve problema com o alcoolismo, mas que estudou muito sobre o problema. E a luz da palavra de Deus vai falar sobre libertação. Então, aquele casal que nunca teve problema com o alcoolismo e que estudou a palavra de Deus profundamente e que estudou o problema do alcoolismo, ele vai liderar. E todas as pessoas da igreja, que são membros da igreja, e que um dia tiveram problema com o alcoolismo, devem fazer parte deste ministério, para ouvir esta mensagem constantemente. E assim, nos outros segmentos que eu estou falando. O problema do adultério. Pega um casal que já são casados há tantos anos e nunca nem passou pela cabeça adulterar. E que estuda a palavra de Deus. E que estuda sobre o problema do adultério e da infidelidade. Para que possa ser suporte espiritual ali no hospital das almas. Naquela área que a pessoa tem a tendência. Então, quem já sofreu desse problema deve fazer parte do ministério. Entrou na igreja e fica fazendo parte do ministério. Fica sempre ouvindo a palavra de Deus que vai edificá-lo, fortalecê-lo naquela fraqueza que um dia teve. A mesma coisa nas pessoas que têm relacionamento homossexual. Vai procurar a luz da palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso. E vai encontrar. Então, pega um casal que nunca teve este problema, para que este casal lidere este ministério. E todas as pessoas que entrarem na igreja com este problema, podem passar anos e anos ali na igreja, servindo a Deus naquele ministério. Sendo membro daquele ministério. Por quê? Porque precisa ouvir sobre o assunto.
para nunca esquecer que já teve um dia este problema, mas jamais seja rotulado com o nome do problema. Não é o adúltero, não é o homossexual, não é o dependente químico, não, senhor. Eu já tenho identidade. Eu sou filho do Deus Altíssimo, lavado pelo sangue de Jesus que morreu por mim para pagar o preço do meu pecado. Agora, eu tive problema com essa área, nessa área da minha vida. Aí é outra história. É assim que Deus quer, que a igreja dele, pós-pandemia, aprenda a falar na igreja e a fazer isso. Toda igreja precisa de ter ministério para cada problema. Agora, não que os líderes sejam pessoas que têm o problema, que teve o problema um dia. Não pode. Como é que eu vou ajudar você se eu tenho o mesmo problema? Se eu estou precisando de ajuda nessa área, como é que eu vou liderar você? Como é que eu vou ler a palavra de Deus e mostrar a você o que Deus quer se eu não fiz isso? Se algum dia eu tive uma tendência a isso. Agora eu devo fazer parte do grupo. É importantíssimo que eu faça parte do grupo, mas não como líder. Porque assim, chega a se pensar que é como que a igreja está concordando com o pecado. E a igreja não pode concordar com o pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Tem outro nome não. Então, se a palavra de Deus diz que você não faça determinada coisa, e você sabe disso, então você tem que fugir do pecado. E qual é o melhor lugar? Buscando o conhecimento da palavra de Deus. Como? Pedindo no pronto-socorro. Tem que existir em todos os lugares da terra o pronto-socorro, que é a igreja do Senhor. É o pronto-socorro espiritual, fundamental. Temos que entender disso. Esta é a mensagem de hoje. Até aqui, diz o Senhor. Vamos orar? Amada igreja do Senhor, vamos consagrar todas as pessoas que estão enfermas do físico, da alma e da mente. Vamos consagrá-los ao Senhor. E vamos consagrar os familiares de Iracema, a minha cunhada muito amada, porque eles perderam um ente querido e eles precisam do conforto de Deus. A esposa do tio de Iracema, ela foi para a glória e a família precisa das consolações do Espírito Santo. Vamos consagrar todos os familiares da pessoa que foi recolhida por Deus. E assim vamos fazer isso também com todos os familiares que estão enlutados. Ou pelo vírus o motivo do seu recolhimento foi o vírus da pandemia, ou por qualquer outra enfermidade. Amém? Amado, querido Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia para com toda a humanidade. Eu te glorifico pelo que tu és. Eu vos clamo, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos, Pai, entender da tua grandeza e assim nos arrependermos dos nossos pecados,
para sermos livres do cativeiro do pecado. Porque o pecado só leva para a dor, para a decepção, para a frustração, para enfermidades, para a morte. Livrai-nos, Pai, perdoai-nos. Eu te consagro, meu Deus, toda a terra e todos os seres viventes que há na terra, para que o Senhor venha em nosso socorro. Aquilo que Sãozinha pediu, Pai, que o Senhor derrame a saúde sobre a terra, através do nosso despertar espiritual. Precisamos acordar espiritualmente e nos render a Ti, ó Pai, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza e o Teu amor e a Tua misericórdia, para que sejamos salvos e, uma vez salvos, sejamos curados, sarados de toda e qualquer enfermidade. Agora eu vos peço, Pai, que o Senhor derrame as consolações do Teu Espírito Santo sobre toda a família de Iracema. Sobre todos, meu Deus. Aviva o coração deles com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, sopra sobre eles as Tuas consolações, a Tua graça, o Teu favor. Sabemos, Pai, que todos que partiram estão em Tuas mãos, simplesmente voltaram para casa. Mas fica, meu Deus, a dor, o vazio no coração de cada um que perdeu um ente querido. Pois preencha este vazio, Pai, com o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, no nome do vosso Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que esclareceu a samaritana, que falou com ela e que transformou a vida dela. Faz assim, Pai, conosco. Nos ensina a sermos verdadeiros adoradores, que te adore em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus, o Cristo, que veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar como herança a vida eterna a todo aquele que nele crê. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinhas. Que a paz do Senhor permaneça em cada um de nós. E as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Sobre você que está me ouvindo agora, de forma individual. Amém.